Final do Carioca, Vasco e Flamengo no Nilton, às 5h45 da tarde, ao vivo, aqui na Globo. Então vamos falar com o André Pessoa para saber mais do Vasco. Boa tarde, André, seja bem-vindo. Oi, Mari, tudo bem? Uma boa tarde a você, a todo mundo ligado no Globo Esporte. O Vasco fez hoje pela manhã a última atividade antes desse clássico contra o Flamengo, que abre a semifinal do Campeonato Carioca. O time treinou 2 vezes aqui no estádio Nilton Santos nessa semana, hoje e na quarta-feira, para os jogadores se acostumarem com o gramado sintético. O técnico Fábio Carilli tem novidades no ataque para esse jogo. As últimas 3 contratações do Vasco foram regularizadas e estão à disposição para enfrentar o Flamengo. O português Nuno Moreira e o argentino Benjamin Garré foram apresentados ontem de forma oficial no CT Moacir Barbosa. O angolano Lloyd Augusto, 25 anos, chegou ontem ao Rio, fez exames médicos, assinou contrato até o fim de 2027, teve sua situação regularizada também e pode estrear amanhã contra o Flamengo. Agora, cabe ao Fábio Carilli decidir se algum deles vai ser titular amanhã. Vasco, que tem um desfalque certo, Paulinho suspenso, não joga. No meio de campo, uma dúvida. O Tietê está com um problema no joelho direito, ele sentiu dores no clássico contra o Botafogo. Fez tratamento, uma lesão que não é considerada grave, mas se ele não se recuperar a tempo, Matheus Carvalho ou Jair entram no meio de campo ao lado do Hugo Moura e do Felipe Coutinho. Esse é o Vasco que encara o Flamengo amanhã aqui no estádio Nilton Santos. Mari. Valeu, André. Boa tarde e bom trabalho a você. Já o clássico para contar. A história de um clássico centenário como Vasco e Flamengo é feita de grandes ídolos. Edmundo busca espaço, tenta o drible, bateu! Gol! Mas também de personagens tão decisivos quanto surpreendentes. É o caso de Riascos e Márcio Araújo. Já era torcedor do Flamengo, né, na minha infância. E eu lembro muito bem dessa rivalidade, né, aquela final com um gol antológico ali do Petkovic de falta. Petkovic para falta, cobrança! Gol! Que sempre foi muito especial esse jogo para mim. O colombiano Riascos tinha uma comemoração, digamos, original. Em Brasil, chama ela de a cobrinha. Em 2015, antes da cobrinha, teve um peixinho. É do Vasco! Riascos! E a única coisa que eu pensei no momento foi eu tirar-me do peixinho. No ano seguinte, novamente de cabeça, ele incomodou o Flamengo. O encontro mais marcante para o Riascos com o rival seria na semifinal daquele mesmo campeonato, que teve uma atitude surpreendente do zagueiro Wallace do Flamengo na entrada em campo. Como aquela atitude do Wallace de correr para o campo e fincar a bandeira do Flamengo mexeu com você e com o grupo? A gente ficou como com a sangue muito quente e foi no momento que a gente entrou no campo para acabar com eles, como se fala. Riascos estava imparável, como o zagueiro César Martins percebeu. Ficou todo torto tentando marcar. Riascos, linda jogada, tocou pro meio, a bola não entra, ainda sopra, gol! Riascos participaria do outro gol do jogo e por uma enorme ironia, o Wallace também. Porque depois da rebatida do Paulo Vitor, foi nele que a bola bateu. Acho que é a história mais linda que eu senti que passou no Vasco Flamengo quando eu estive aí. Riascos disputou o Clássico dos Milhões 8 vezes, bem menos do que o Márcio Araújo, 15. Mas teve um que ele não esquece. Por ser um clássico, por ser uma final de estadual, por eu ter acabado de chegar no clube, foi aquele ano que eu cheguei em 2014. Naquele dia, já nos acréscimos, o Vasco vencia por 1-0 e o empate daria o título ao Flamengo, até que teve um escanteio. Como já era final de jogo, estava todo mundo ali na frente, eu decidi também pro rebote. E antes do Léo Moura bater, eu decidi também entrar na área, então foram coisas que aconteceram no jogo e são atípicas, né, na minha carreira. Ele estava no lugar certo para fazer o gol do título. O Flamengo empata o jogo no Maracanã! Márcio Araújo! Aliás, o Nixon estava ali também. Foi uma das qualidades, né, que Deus me deu, né, de velocidade, de arranque, então eu acho que acabei vencendo o Nixon ali. Só que o Márcio estava em posição de impedimento quando fez o gol. Mas a gente sabe que naquela época não existia VAR e acho que muitos lances do Carioca seriam interrompidos se tivesse também naquela situação. Não seria só o meu.
Um novo clássico dos milhões vem aí, agora com Riascos e Márcio Araújo no papel de torcedores, à espera de novos protagonistas. Nilton Santos, a gente vai ver como está a expectativa das duas torcidas. Na volta eu quero o lado do Vasco com o Pedrosa e o lado do Flamengo com o Benê Casagrande. Rodou. O espírito é de revanche. Essa revanche nunca vai morrer, diz os flamenguistas que vai matar a gente, mas aqui ó, olha isso aqui, olha o amor que a torcida tem. Contra o Flamengo é sempre revanche. Se a gente jogar o jogo inteiro como a gente jogou o início do segundo tempo contra eles, aí vai ser páreo duro. Aí eles vão se engasgar com a espinha do bacalhau. A pedra no sapato dos vascaínos ultimamente tem sido o rival Flamengo. Mas agora vale uma vaga para a final do Campeonato Carioca. Porém, a missão não será fácil. O Vasco está sob o comando de Carille e que, em relação a clássicos, teve apenas uma vitória diante do Botafogo. No Carioca, a equipe tem 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, uma delas para o Flamengo. E, mais uma vez, o trabalho de Carille será colocado à prova. O Vasco irá enfrentar seu principal rival, tendo que superar uma difícil marca. Isso porque já são 8 jogos sem vencer o Flamengo. A última vitória foi no Carioca de 2023. E se analisar um período mais amplo, a desvantagem do time de São Januário é ainda maior. Nos últimos 30 confrontos, a equipe venceu apenas 2 vezes. No período, são 17 vitórias do Flamengo, além de 11 empates. Um grande desafio que o Vasco terá que enfrentar, mas que para a torcida nada está perdido. A gente já está há muito tempo com essa sede de vingança já. Acho que a gente vai quebrar agora essa invencibilidade. Como esperança de gols, os vascaínos contam com Verratti, que no último jogo contra o rubro-negro quase não marcou se a bola não parasse na trave. Artilheiro isolado do Cariocão com 6 gols, o Pirata quer quebrar outras marcas. O argentino chegou a 8 gols marcados em 15 clássicos com a camisa do clube. Agora são 4 gols contra o Botafogo, sua maior vítima em clássicos, 3 diante do Fluminense e 1 frente ao Flamengo. Por outro lado, o rubro-negro achou o caminho das vitórias com o técnico Felipe Luiz. Além do time ofensivo, o técnico conta com uma boa defesa que até agora não tomou gols sob o comando dele no Campeonato Carioca. O rubro-negro conquistou a Taça Guanabara com 25 gols, quase o dobro do segundo melhor ataque, com Volta Redonda, Fluminense, Vasco e Sampaio Correia empatados com 13 gols. O Flamengo já conseguiu 2 taças esse ano e, se tratando de Felipe Luiz, está difícil parar o técnico. Desde quando assumiu o time, a única derrota foi para o Fluminense, no ano passado. Felipe Luiz está fazendo uma coisa que eu achava muito difícil. Ele está fazendo acabar nossa saudade do Jorge Jesus. O palco da primeira partida será no Nilton Santos, depois de muitas polêmicas. Não, tenta complicar, mas não vai dar. Verratti, desculpa aí, mas vocês vão levar. Nós já ganhamos essa. Independente do lugar, o Clássico dos Milhões promete ser de muita rivalidade e dos dois times que farão de tudo para ficar com a vaga na grande final. Vamos matar o Urubu. Uns 2-0 para ter um pouquinho de esperança para eles para o segundo jogo. Round 1, fight! Graças a Deus que o foco muda, Alex. Aí sai de mim o foco. Vai, Pedrosa, qual é o lado do Vasco que tem aí de preparação? Gente, esse jogo é amanhã, tá? São 2 jogos aí na semi do Carioca. O primeiro, o Vasco é o dono do campo, vai ser no Nilton Santos. E já é amanhã às 5h47, né? Vai, Pedrosa. Amanhã pode mudar. 5h43. Você sabe, o trabalho de TV 1 minuto faz diferença. Faz toda a diferença. Vamos lá. O Vasco da Gama vai ter os 3 reforços que contratou para a parte ofensiva. O Nuno Moreira, o português de 25 anos, o Benjamin Garré, argentino de 24 anos e também o Lloyd Augusto, angolano de 25 anos. 3 pontas, podem jogar nas 2 pontas, mas o Nuno Moreira principalmente joga mais na ponta esquerda. Isso é uma boa notícia para o time do Fábio Carille, que não teve esses jogadores na primeira partida na Taça Guanabara. O Paulo Henrique também, que não jogou a primeira partida, está à disposição. As más notícias ficam por conta da suspensão do Paulinho e o Tietê também, que dificilmente vai jogar pela questão da lesão que ele teve na partida contra o Botafogo. Então o Vasco da Gama deve ir a campo com o Léo Jardim. Na lateral direita, Paulo Henrique, a zaga João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão, Coutinho, na direita, Ryan, Verratti, e aí a grande dúvida, se ele vai utilizar o Nuno Moreira como titular, que é o reforço, ou se ele vai continuar jogando com o Lucas Zucarello, que é o garoto da base. Se eu pudesse chutar, isso aqui é um achismo só,
eu chutaria que ele vai utilizar o Nuno Moreira, porque é um jogador que já estava em temporada, treinou normalmente nessa semana, treinou desde terça-feira com o grupo e poderia utilizar o Nuno Moreira pela qualidade do jogador também, que pode fazer a diferença nessa partida contra o Flamengo. Os jogadores estão muito confiantes, estão acreditando muito, inclusive o discurso lá dentro do Vasco é de semana decisiva, semana de clássico, é o Pedrinho fazendo discursos, é o Felipe também tentando mostrar para os jogadores o que representa tudo de um Vasco e Flamengo, por si só eles já deveriam saber, mas ter dois personagens como eles também é muito importante, então o Vasco da Gama está encarando como aquela semana diferente que é contra o Flamengo amanhã. Você vai? Vou. O Pedrosa já elogiou muito esse Nuno, então, bom, aí um fato novo é sempre muito interessante. Pro lado do Flamengo, Vene Casagrande, qual é a preparação aí, o que o povo deve esperar desse time do Flamengo? O Flamengo vai ter o retorno do Ayrton Lucas, que ficou ausente nas últimas 3 partidas por conta de uma pancada no joelho. Por outro lado, não terá os retornos de Juninho e Alexandre. E a informação que eu tenho é que eles não voltam agora por ser uma grama sintética. Se fosse uma grama natural, a comissão técnica e o departamento médico iriam colocá-los à disposição do técnico Felipe Luiz. O Juninho já não seria titular mesmo, dificilmente começaria a partida. Eu acho que o Alexandre é uma perda muito grande para o técnico Felipe Luiz, embora o Ayrton Lucas esteja à disposição. Mas estamos falando aí, todo respeito ao Ayrton Lucas, de um Alexandre que está jogando um futebol mais acima do que ele. E dos demais jogadores fica a dúvida, né, de qual vai ser o time titular, porque por ser grama sintética, talvez o Felipe Luiz priorize aí colocar um outro jogador, por exemplo, o Arrascaeta e o De La Cruz. São 2 jogadores que têm muitos problemas físicos. A gente já sabe disso do histórico dos 2. Será que vale a pena começar com os 2? A grama sintética, na visão desses atletas, desgasta muito mais. Então, acho que independentemente de qual seja o time titular e apesar dos desfalques, eu acho que o Flamengo chega como favorito para esse duelo. Acho que não é vitória certa, a gente brinca aqui, não é vitória certa, estamos falando de um clássico. Ontem mesmo o jogo mostrou isso no Botafogo. Se a bola do Barbosa entra ali no primeiro tempo, a história poderia ter sido totalmente diferente, tal como pode ser nesse sábado. Mas se tratando de classificação, eu boto o Flamengo como muito favorito, mesmo jogando no Newton Santos, grama sintética, e também o segundo jogo no Maracanã. Quanto você acha que vai ser esse jogo, Vene Casagrande? O jogo de amanhã? 2-1 Flamengo. Pedrosa. Eu espero que o Vasco volte vivo pro segundo jogo. Então eu vou. O que é volte vivo? É não perder. Empatar é volte vivo? Empatar é voltar vivo. A minha expectativa é... Mas você acha que 2-1 o Flamengo já mata o jogo, então? É difícil, Vene. Ah, não. Eu não acredito que o Vasco tenha... Ainda mais que o Flamengo tem a vantagem do empate, não tem? Sim.